Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso Boi em Pauta. O Boi em Pauta de hoje traz uma entrevista com um assunto muito interessante, gestão da porteira para dentro. A gente tem falado muito nesse assunto, é um assunto do dia a dia e essa gestão tem que ser cada dia melhorada. O produtor rural está em busca disso e hoje nosso amigo Josinaldo Zanotti vai falar um pouco para a gente sobre o trabalho dele, sobre o trabalho da Geagro, a Geagro que tem assistido aí praticamente 500 fazendas aqui no estado de Mato Grosso. Tem muitos números, muitos dados, muita coisa interessante para a gente bater papo com o Josinaldo agora no nosso Boi em Pauta. Josinaldo, muito boa noite, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, a gente fica muito feliz realmente em poder trazê-lo aqui e levar informação de qualidade ao nosso produtor rural. Boa noite. Boa noite, Arnaldo, boa noite aos nossos telespectadores, é uma honra fazer parte do Boi em Pauta, né? E trazer informação de qualidade, informação voltada na prática do dia a dia das empresas agropecuárias, né? Que hoje a pecuária está passando por um momento de transformação. Então ela precisa ser administrada como uma empresa. E a gente tem bastante números interessantes aí que nós vivenciamos no planejamento, na gestão, para compartilhar com os nossos produtores. Antes de falar sobre isso, primeiro eu queria conhecer um pouco melhor o Josinaldo e o público de casa também. Fala, mas espera aí, né? Quem que é o Josinaldo? Vamos saber quem é ele e de onde ele veio. Você nasceu onde? Como você chegou a Sinop? Eu sou filho de produtor rural, de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, né? Até os meus 18 anos trabalhei no dia a dia da propriedade junto com a minha família, junto com meu pai, tá? A propriedade continua até hoje no setor leiteiro, tá? E quando surgiu a oportunidade e o sonho, né, de fazer uma faculdade, então eu mudei. Fui para Dois Vizinhos, formei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá? Em zootecnia. De lá para cá, fiz mestrado, né, durante mais 2 anos para me especializar e trazer mais informação, mais conhecimento para os nossos clientes. Tá? Durante 2 anos, trabalhei no setor comercial, né, era representante comercial, então atendia a região voltado para um mercado exclusivamente de nutrição animal. E em 2013 foi quando surgiu a oportunidade e eu senti a necessidade de me desenvolver mais nesse ramo da gestão, do planejamento. Por quê? Porque eu sentia que muitas vezes o produtor ele produzia bem, tá? Mas ele acabava não conseguindo ter lucro dentro da atividade. Então isso, de certa forma, me incomodava muito. Foi quando eu mudei para Maringá, trabalhei na Terra de Desenvolvimento com o Antônio Schacker, o qual a gente ainda... Mestre Antônio Schacker, né? Exatamente. O qual a gente ainda é sócio, tá? E tem conseguido fazer aí um bom trabalho de forma geral nas fazendas onde a gente tem trabalhado. Não, bacana. Antes da gente entrar um pouco mais nos detalhes aí, que o amigo de casa já deve estar, bom, quero ver o que o Josinaldo vai falar aqui, né? Mas eu queria que você desse um panorama para a gente do cenário atual que se encontra a nossa pecuária. Nós nos incomodamos muito com o contexto atual da pecuária. Por quê? Trabalhamos em 2017 e 2018 com 420 fazendas de pecuária, tá? E aquela atividade que se dizia ser uma atividade com sustentabilidade econômica, com liquidez, nós percebemos que, na média das 420 fazendas, o resultado que cada produtor tem por hectare ano é na casa de R$28. Então, ou seja, Arnaldo, nós temos uma fazenda... Mas isso é muito pouco. Com 1.000 hectares de pasto e sobra por ano R$28 mil. É muito pouco. Meu Deus, é muito pouco. Então, qual que é a primeira conclusão disso? A pecuária é uma atividade boa? Para a grande maioria, não. Por quê? Se ela dá R$28 por hectare, ela não é possível de sustentar nem a própria família, muitas vezes. Com certeza. Tá? Porém, 16 vezes mais lucro por hectare é o que 30% dessas 420 fazendas, elas lucram por hectare ano. Então, ou seja, elas conseguem superar R$460. Aí a gente já está falando de um outro nível de produção, de resultado e de rentabilidade. Então, das 420 fazendas assistidas por vocês,
30% delas tem esse cenário de uma rentabilidade, vamos dizer, adequada, né? As demais estão em busca disso, é claro, porque estão sendo assistidas por vocês, mas isso nos mostra, então, que a pecuária, num cenário nacional, ela está passando por um momento muito difícil. A gente até ouve algumas palestras, algumas pessoas dizendo, olha, em 10 anos, metade dos pecuaristas, das fazendas vão desaparecer. Ou o vizinho vai comprar, ele vai sair da atividade. Você também vê dessa forma, Josinaldo? Com certeza, Arnaldo. Das 420 fazendas, 70% delas sobra de resultado menos de R$200 por hectare ano, tá? Então, assim, é um resultado baixo e aí, naturalmente, nós temos mapeado muitos processos que explica por que algumas fazendas ganham só R$28, algumas têm prejuízo, né, até às vezes superior a R$500, que aí negativo, assim, já é aquele espanto, né, fala, pô, tá totalmente fora do que a gente acredita. E na maioria das vezes, Josinaldo, às vezes o proprietário ele não está sabendo disso, assim, ele tem uma noção, mas ele não tem esses números, saber, por exemplo, que ele está levando R$500 de prejuízo. Quando ele vê, ele já vai ter que vender a fazenda. Exatamente, tá? Então, até muitas vezes, quando o produtor nos chama para ir na fazenda e fazer o planejamento, fala, você vai me falar o que eu preciso fazer? Fala, olha, quando ele conhece o número, ele por si só, com toda a experiência prática do dia a dia, de anos na empresa, na fazenda, ele já consegue tomar as decisões para melhorar o resultado. Então, assim, um primeiro passo é ele conhecer bem os números da fazenda dele, saber realmente como estão e, assim, é o início de tudo, né? Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, nós vamos vir um pouco com um pouco mais de dicas aí para o nosso amigo de casa. É isso, amigo de casa, fique ligadinho com a gente, que a gente volta daqui a pouco no segundo bloco e aí sim a gente vai entrar de vez nesse assunto, a gestão da propriedade da porteira para dentro. A gente volta já. Em 1975, o Sr. Mário Wolff foi pioneiro ao investir na pecuária em Nova Canaã do Norte. Com o passar do tempo, a suplementação de qualidade para o rebanho se tornou necessária. Atendendo à logística e ao clima do Mato Grosso, em 2001, criou-se a Fortuna Nutrição Animal. Um dos grandes diferenciais competitivos da Fortuna é ter sua sede na Fazenda Gamada, onde as tecnologias são testadas e aprovadas antes de entrarem para o portfólio de produtos. Outro diferencial é a assistência técnica, que trabalha em sinergia com a equipe de vendas. Além disto, são desenvolvidos eventos para treinar as equipes nas fazendas dos clientes sobre o uso adequado da tecnologia e os benefícios do manejo e da nutrição. A Fortuna tem como objetivo chegar cada vez mais longe, para que o produtor esteja cada vez mais perto e juntos sejam mais fortes. Fortuna Nutrição Animal, de produtor para produtor. Boi em Pauta está de volta e agora sim, né? Levar para um amigo de casa, nós falamos aqui do panorama da pecuária, trouxemos aqui alguns resultados bons e outros ruins e agora a gente vai falar um pouquinho mais como atingir um resultado melhor, porque o que a gente quer aqui é trazer ao nosso produtor rural, ao nosso amigo de casa, um resultado que ele não precise sair da atividade. É por isso que a gente busca sempre uma informação de qualidade. Josinaldo, vamos falar um pouquinho do GMD, do ganho de peso diário. Qual a influência desse GMD nesse trabalho de vocês, no impacto da rentabilidade? Nós fazemos um mapeamento de processos dentro de cada fazenda, né? Para entender o porquê que ela atingiu determinado resultado, né? Que, como a gente falou, pode às vezes até ser negativo ou ser positivo, que é o que a gente sempre almeja. E elaboramos 5 indicadores, 6, que são os de maior impacto no resultado. Tá? Dentro desses indicadores, o ganho médio diário é o que tem maior efeito, tá? Na melhoria do custo de uma arroba produzida. Certo. Por quê? Porque ele é
inversamente proporcional. Quanto maior a eficiência do animal, quanto mais quilos por dia que esse animal deixa na fazenda, com um custo em equilíbrio naturalmente, mais essa arroba que o produtor produz, que ele comercializa, ela deixa de margem. Consequentemente, melhorando o resultado por hectare ano. Certo. Então o GMD tem um impacto realmente grande entre lucro e prejuízo, vamos dizer assim, né? Com certeza, Arnaldo, com certeza. Quando a gente fala de produção de arroba por hectare ano, quais as dicas que você tem aí, tipo para cria, para recria, para engorda, o que seria isso? A produção de arroba, ela é a consequência de um processo, tá? Que se inicia quando o produtor coloca uma UA, 2 UA por hectare, e ele chega nesse ganho médio que a gente vinha falando. Então, né, ele é a multiplicação de quantas cabeças por hectare que a fazenda tem, multiplicado pelo ganho médio diário. Certo. Tá? E aí, nós criamos referência para cada modelo de produção. Tá? Eu tô percebendo aqui, por exemplo, para cria a gente tem 6 arrobas, seria o ideal. Exatamente. Por que 6 arrobas? Menos que isso, que é na casa de 4 a 5 arrobas, foram as fazendas que tiveram prejuízo. Olha que interessante. Certo, então, ou seja, ela até gasta bem, né, na casa de R$30, R$28 por cabeça mês. Quando a gente fala isso, estamos falando de um valor médio de bezerro e de vaca e de animais adultos, né, touros, por exemplo. Tá? Certo. Porém, o ganho médio é baixo. Tá? Gasta pouco, mas ganha pouco. Gasta pouco, ganha pouco. Certo. Então, assim, o que é barato ou caro? Nesse caso, gasta pouco, é caro. É caro. Poderia e deveria, na verdade, gastar um pouco mais para incrementar produção, para incrementar a lotação, um ganho médio diário. Genética, né? Através se é uma produção de bezerro, por exemplo, inserir uma inseminação, alguma coisa que vai aumentar esse peso, né? Com certeza. Esse é o caminho. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, para ciclo completo, você fala em 11,6 arrobas, é o parâmetro de vocês aí para a atividade estar lucrativa. É o número que a estatística fala para nós, ó. Quem produzir 11,6 arrobas vai garantir acima de R$400 por hectare ano de resultado. Certo. E na engorda, na recria engorda 15,7. 15,7 arrobas, tá? Esse então, a cria pode gastar um pouco menos, na verdade, e deve, porque a fazenda tem um estoque de matrizes em produção, que é um estoque bastante fixo. Ele varia pouco durante o ano. No ciclo completo já tem uma variação um pouco maior, então, até pela necessidade de incrementar ganho médio, pela suplementação dos machos de recria, de engorda e na fase final de acabamento, então, a fazenda pode e deve gastar um pouquinho mais. E na recria e engorda, também, né, aí já é onde a intensificação técnica ela se mostra muito mais presente do que na cria. Tá? Então a fazenda gasta mais, por consequência ela precisa produzir mais para ser mais eficiente. Na sua opinião, nesses anos de trabalho e nessas fazendas todas que você assiste, né, hoje, né, vamos dizer que no fechamento aí do ano passado, aí do ano produtivo de vocês do ano passado, quais dessas 3 atividades foram mais rentáveis ou as 3 juntos? O que você, de repente, viu aí nesses números? Essa é uma pergunta que o produtor sempre faz para nós. Né? Mas ela é uma pergunta que ela está muito relacionada à paixão. Né? Certo. Quem comercializa o bezerro, ele faz por paixão. Né? Pelo amor de ver a vaca parindo, de ele desmamar um bezerro e ele comercializar esse produto. Né? Mas, na verdade, o que para nós é muito claro, mais importante do que o que a fazenda produz é como ela produz. Certo. Tá? Por exemplo, vamos falar isso em números. Tá? Se uma fazenda de cria, ela gasta de R$30 a R$35 por cabeça mês, e ela tem um ganho médio diário de 322 gramas, é uma fazenda que supera R$400 por hectare ano de resultado. Certo. No ciclo completo, se ela gastar 45 e imprimir nos animais 415 gramas global, nós estamos falando em global, média dos 365 dias do ano. Certo. Porque é muito comum o produtor calcular o ganho médio diário de alguns lotes. Ou na chuva, por exemplo. E às vezes só no período de chuva. No período chuvoso. Então, assim, ele não é um número global da fazenda. Certo.
o correto e o ideal é que ele se faça de todo o ano, dos 365 dias. Certo. Então, voltando para o ciclo completo, gastar 45 e 415 gramas de ganho médio global. E na recria engorda, gastar 52, tá? E colocar nos animais 550 gramas por animal por dia. Esse é o sonho, né? É o sonho. Essa é a receita de bolo. Essa é a receita que todo mundo quer, né? Uma outra coisa que a gente estava conversando ali, Josinaldo, e às vezes o produtor ele se atenta, por exemplo, não, eu estou desmamando 80% dos meus animais na fazenda, então a minha desmama tá boa. Mas uma coisa é você desmamar 80% com peso de 170 quilos de média, vamos dizer, entre macho e fêmeas, ou às vezes você desmamar os mesmos 70%, mais com 80% no caso, mas com 200 quilos de peso médio, quer dizer, é um salto muito grande aí. Acho que isso tem que ficar muito bem, o produtor tem que ficar de olho nisso, né? Exatamente. Nós começamos a ter um olhar muito crítico e real para esses indicadores, né? Porque nós começamos a perceber que muitas vezes a fazenda tinha até uma taxa de desmame boa, mas quando olhávamos para a eficiência produtiva em quilos, em desfrute das matrizes, era baixo. Tá? Certo. Então nós começamos a criar referência para isso também. Foi aí que nós chegamos no indicador que é quilos desmamado por matrizes que foram expostas em reprodução. Tá? Que aí sim a gente chega na última linha, naquela linha realmente importante, que é qual que é a eficiência real de cada matriz que eu tenho no meu plantel. Muito bacana esse assunto. Isso aqui dá pra gente ficar o dia inteiro batendo papo, né? Coisa boa, né? Mas a gente vai encerrar o segundo bloco e a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro bloco e aí sim a gente vai finalizar aqui e trazer algumas informações a mais aí que possa contribuir um pouco mais ainda. Nosso tempo aqui não é muito grande, passa rápido e a gente volta já com o terceiro bloco, ok? A capacidade da Nutribio hoje seria de 200 toneladas dia de torta de algodão. Isso, se você fizer uma conta, a 4 quilos por animais dia, nós temos condição de tratar 50 mil cabeças dia. Hoje todas as prensas nossas são automatizadas para ter o melhor controle de produção. Temos um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torta. A Nutribio ela precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares de algodão. Isso daí tem na região. A Nutribio, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão de várias localidades aqui da região, traz aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos lançamento que nós fizemos, a Super Torta Nutribio. Ela é uma torta de algodão com melaço de soja. O óleo, hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para biodiesel e outra parte para refinaria, alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribio em Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista. Então estamos desenvolvendo tortas diferentes, vendo um controle de qualidade, para ter um produto de qualidade. A gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativas para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai vencer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar. Com a mais alta tecnologia, mão de obra especializada e cuidados especiais, a Frigobom traz até você a carne Precoce Grill Novilha. São mais de 25 cortes especiais, com alto padrão de qualidade que garante a você, consumidor, maciez, suculência e um sabor inigualável. É de dar água na boca. Experimente. Precoce Grill Novilha, um produto com a qualidade Frigobom.
Boi em Pauta está de volta e vamos lá, né? Vamos saber um pouco mais aqui do Josinaldo. Tem alguns indicadores mais globais que vocês usam. A gente falou de indicadores 1 a 1 e agora nós temos um indicador mais global que vocês usam aí no dia a dia. Vamos falar um pouco dele, Josinaldo. A gente, nesse mapeamento de processos, junto com os professores, com os estatísticos, nós chegamos em 2 números principais que respondem muito das perguntas que nós precisamos levar ao nosso cliente no dia a dia. Certo. Né? Um deles, e o mais importante de todos, na verdade, é a correlação de ganho médio diário com quanto a fazenda gasta. Tá? Então, o que é o ideal que a fazenda crie meta e planejamento para atingir? Para cada R$1 que cada animal gasta por mês, tá? Que ele incremente 10 gramas de ganho por dia. Tá? Certo. Ou seja, quando nós temos essa correlação, a fazenda vai produzir uma arroba sempre na casa de R$100. Então, mas aí não tem erro, hora nenhuma, né? Dificilmente a gente vai ver uma arroba abaixo de 100. A gente espera que não. Não, né? não. O mercado não se mostra com nenhum risco para isso. Né? Então, consequentemente, a fazenda ela consegue ter sempre lucro quando ela estipula essa meta e naturalmente consegue cumprir. Né? Porque uma coisa é assim, a gente ter essa meta no papel e colocar ela na prática. Que quando tem planejamento, tem acompanhamento de previsto realizado, quando se pesa os animais, você consegue acompanhar e ver se essa previsibilidade ela está acontecendo. Tá? O outro indicador que está também correlacionado com quanto gasta e quanto produz é margem sobre a venda. Certo. Tá? O ideal é que a fazenda consiga operar sempre acima de 30%. Ou seja, gastou cada R$1, converteu 10 gramas de ganho médio diário. Certo. Produziu uma arroba de R$100, vende a 130, 140, ela está tendo 30% de margem sobre a venda. Se a fazenda produz 10 arrobas, né, com 30% de margem, são R$300. Certo. Então, é uma pecuária eficiente, que pode ser melhorada, mas que já é mais de 10 vezes mais do que o que a gente percebe na média. Resumindo, não é para o amigo de casa ficar assustado, porque a pecuária tem jeito, né, Josinaldo? Tem jeito, com certeza. Tem jeito. O que a gente precisa buscar é gestão, precisa buscar equilibrar esses números, trazer tecnologia para dentro da fazenda, né? E isso hoje está disponível com muita facilidade ao nosso produtor rural, né? Nós já estamos no 3º bloco e o tempo vai passando, mas assim, para resumir para o nosso amigo de casa, para ele faturar R$100 hectare ano, então, qual é essa receita e o que você diria? Ó, primeira coisa que ele tem que fazer é isso. O nosso tema, né, é a gestão da porteira para dentro. Tá? Então, dos 4 indicadores principais que a fazenda deve monitorar, que é valor de venda, lotação, ganho médio diário e quanto ela tem de desembolso por cabeça mês, a gente criou uma correlação, qual desses indicadores precisam ser melhorados para incrementar R$100 de resultado. Certo. Imaginando que o mercado não é o produtor que faz, ele teria que vender uma arroba a R$17 mais caro para incrementar R$100 de lucro. Isso não está na mão do produtor. Isso não está na mão do produtor, então brigar por isso não é a forma mais eficiente de ter melhor resultado. Certo. Pensando em lotação, ele teria que incrementar 0,49 UA por hectare. Tá? Certo. Pensando em custo, que na maioria das vezes o produtor pensa em reduzir custo, ele teria que gastar R$ 7,75 por cabeça mês a menos. Tá? Por outro lado, quando nós olhamos o ganho médio diário, que a gente já falou bastante, quando a fazenda melhora só 46 gramas, ela já incrementa R$100 por hectare. Então, o que está de forma mais fácil no dia a dia do produtor e que ele consegue melhorar? É o ganho médio diário, que é 46 gramas, incrementa R$100. Então, assim, esse que é o grande chave do sucesso, é ganho médio diário. Então, assim, a chave do sucesso, essa é a palavra, né? É ganho médio diário. É claro que tem outros aí fatores que a gente pode estar analisando nisso, mas fique de olho nessa frase aí, né? A chave do sucesso aqui do Josinaldo. Josinaldo, vamos fechando já o nosso Boi em Pauta. Eu queria saber um pouquinho mais agora da Geagro.
A primeira chegada de vocês na fazenda, vocês fazem um diagnóstico, é isso? Isso. Nós temos, somos franqueado do Instituto Integra de Métricas Agropecuárias, né, de Maringá, já há mais de 3 anos aqui no Mato Grosso, localizado em Sinop. Tá? Quando a fazenda tem os números, Arnaldo, que ela sabe quanto ela gasta, quanto ela fatura, que ela pesa os animais, que tem um bom controle de rebanho, a gente já consegue fechar os números a partir de hoje, né, e ajudar o dono, ajudar as lideranças a se planejarem de como melhorar o lucro por ano. Certo. Tá? Quando a fazenda não tem esse nível de controle, nós começamos do ponto A, que a gente chama, né, começar a controlar rebanho, treinar as pessoas, que isso faz parte da chave do sucesso, né, você tem uma equipe treinada, uma equipe capacitada, e quando a fazenda consegue já ter os indicadores, aí a gente planeja. Então isso naturalmente demora um tempo a mais, certo, porque você tem toda uma mudança de cultura na equipe, nas lideranças, para fazer dentro do modelo de gestão de planejamento que a gente acredita ser o ideal. Aqui, Josinaldo, a gente trabalha com leilões e você no dia a dia da fazenda, a gente percebe que tem produtores que eles não querem nem, não tem a balança, em determinados momentos não querem pesar o gado. Então, tipo assim, você não sabe o estoque que você tem ou você não sabe o que você tem para vender. Acho que o primeiro passo de uma fazenda é ter uma balança, é pesar os animais, é saber o que você tem ou para vender, ou para comprar, ou para diagnosticar. Eu acho que isso teria que ser o primeiro, é o beabá do negócio. Sem dúvida, Arnaldo. 100% das fazendas, elas precisam pesar rebanho para conhecer justamente essa questão de estoque. Porque às vezes o dinheiro não está na conta corrente, mas ele está no pasto. Certo. Né? E às vezes ele está na conta corrente e ele saiu do pasto. Certo. Então o fato de ter vendido os animais melhorou o saldo bancário, mas ele reduziu o estoque de rebanho. Então acontece disso, o produtor vai fazer, não, eu melhorei o resultado porque eu vendi. Não necessariamente, porque às vezes ele reduziu o rebanho, ele não repôs. Então isso tem que ficar muito claro e pesagem, balança é extremamente fundamental. Medir sempre, né? Eu costumo brincar muitas vezes em algumas conversas que se você chegar num produtor da agricultura e perguntar para ele quantas sacas você produziu por hectare, ele te responde na lata, tantas sacas e tal e tal. Se você perguntar para um pecuarista quantas arroba, ele já não vai saber. Aí dá para contar no dedo as pessoas que vão saber, né? Mas, Josinaldo, me fala um pouquinho como chegar até a Geagro, um site, o endereço, o telefone, pode ficar à vontade. Nós estamos em Sinop, na Rua das Samambaias, 912A. Estão todos convidados lá, tomam um café com a gente, agenda uma visita para conhecer mais sobre o trabalho, como que funciona no dia a dia, né? Para saber mais informações via site, integra com 2t.com, tá? Então todas as informações nossas sobre serviços, como que funciona, elas estão no site, ou no 66 3015 2552, você consegue falar no escritório, falar direto comigo também e com a minha equipe. Ok. Em julho você vai estar fechando o ano safra de vocês aí. E aí eu quero já deixar aqui o convite para que você possa voltar em agosto ou setembro, numa data que for viável, para que a gente possa mostrar então os resultados aí. A gente está vendo a pecuária principalmente de cria, com valorização de bezerro. Acredito que isso pode mexer um pouquinho nos resultados aí para esse ano. Vai ser interessante a gente falar sobre isso, né? Com certeza, Arnaldo. Vamos trazer mais informações na casa de 500 fazendas aí para essa safra já 18 e 19, então números atualizados e que responde também muitas dessas dúvidas que o produtor tem no dia a dia, então a gente vai trazer com o maior prazer e divulgar essas informações, porque nós acreditamos muito que isso torna a fazenda, a pecuária mais eficiente e dá sustentabilidade para os negócios e com que menos fazendas saiam da atividade ao longo dos anos. Né? É isso aí, a gente quer dizer para o produtor o seguinte, não desanima não, tem jeito e nós estamos aqui para contribuir, para ajudar, né? Ô Josinaldo, para a gente fechar aqui, sempre a gente pede para o entrevistado deixar uma frase que ele gosta e que pode de repente contribuir de forma positiva no nosso dia a dia. Fique à vontade. Tem uma frase de Eduardo Deming que a gente gosta muito, que é tudo que pode ser medido pode ser gerenciado, né? Então, quando você gerencia, você se planeja, quando se planeja,
a fazenda melhora. Então essa é o meu recado final aí para os nossos produtores. Josinaldo, muito obrigado, foi um prazer realmente recebê-lo aqui no Boi em Pauta, e em setembro a gente está junto de volta, trazendo esses números aí, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, viu? Satisfação. Obrigado. Bom, esse foi o nosso Boi em Pauta de hoje, espero que tenha contribuído de forma positiva com você, amigo de casa, que nos acompanhou durante a entrevista aqui. Meu muito obrigado pela sua companhia. Boi em Pauta. Oferecimento: Nutribio, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna, nutrição animal. Frigobom, alimentando gerações. Roadback Consultoria Estratégica.